Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta, esse é o Jornal da Rede Alesp. Nesta quarta-feira, estamos aqui trazendo as principais notícias do Legislativo Paulista. Tudo que acontece aqui na Assembleia Legislativa, você fica sabendo. E comigo aqui, a jornalista Melissa Araújo, tudo bem? Tudo, Guga. Vamos seguindo com mais informação aí no Jornal da Rede Alesp. A Assembleia está com a movimentação a todo vapor aí. Parte dos deputados estão ainda em home office, outros já estão aqui no plenário, mas a gente está a todo vapor. Vamos de notícias. Perícias médicas para os segurados do INSS vão permanecer suspensas pelo menos até hoje, quarta-feira. As agências no país, exceto do estado de São Paulo, reabriram na última segunda-feira para o atendimento presencial. Os médicos alegam que não há segurança para a retomada neste momento. O INSS ainda não informou quando esse atendimento será normalizado após algumas inspeções que comprovarem a adequação dos consultórios. Quem já tinha agendado a perícia médica e teve o atendimento cancelado terá o reagendamento feito automaticamente. Para conferir a data do agendamento ou verificar quais agências estão abertas, basta acessar o site covid.inss.gov.br. O atendimento presencial foi retomado para o serviço de avaliação social, cumprimento de exigências, justificação administrativa ou judicial e reabilitação profissional. Os agendamentos devem ser feitos pelo telefone 135 ou pelo aplicativo Meu INSS ou pelo site meu.inss.gov.br. As solicitações de aposentadoria, pensão por morte e salário maternidade permanecem sendo feitas de forma remota. Já a prova de vida dos aposentados e pensionistas segue suspensa até o dia 30 de setembro. Outra notícia, a Assembleia Legislativa Paulista realizou um ato solene do projeto Advogado Amigo da Criança da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. A Frente Parlamentar em Apoio à Adoção busca a opinião de especialistas, servidores públicos, membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, além de organizações ligadas ao tema. A ideia é trocar experiências, despertar o interesse nos estudos das legislações sobre a temática, propor modificações e fiscalizar o cumprimento das leis vigentes. O ato solene foi proposto pelo deputado Caio França, do PSB, presidente da Frente Parlamentar em Apoio à iniciativa. Segundo o parlamentar do PSB, o processo de adoção envolve o Poder Judiciário e é preciso colocar mais advogados envolvidos na causa, para que entidades, pais e crianças tenham mais respaldo legal, o que pode diminuir a burocracia de todo o processo. Nós vamos falar a respeito de um projeto que está em fase aí de adaptação, de estudo, que nós queríamos colocar em prática, que é o projeto Advogado Amigo da Criança. A gente sabe, eu também sou advogado, formado na Católica de Santos, e a gente sabe que tem muitos advogados que são profundos conhecedores da área. A gente sabe que o processo de adoção é um processo que, obviamente, envolve também o Poder Judiciário. E por isso é importante que tanto as famílias, quanto os abrigos, as entidades, de maneira geral, e a própria sociedade possa ter conhecimento a esse respeito. Se a gente tiver condição de colocar mais advogados diretamente envolvidos na causa, sem dúvida isso vai colaborar bastante para esse assunto. Um dos convidados a falar no ato solene virtual foi Carlos Berlini, presidente da Associação dos Grupos de Apoio à Adoção do Estado de São Paulo. O advogado falou da importância do artigo 227 da Constituição Federal, que busca promover os direitos da infância e juventude, principalmente a convivência familiar e comunitária. Ele também ressaltou a necessidade de mais medidas protetivas e socioeducativas. E o legislador foi muito feliz quando ele disse que o acolhimento familiar é preferencial. Então, nós temos belíssimas iniciativas de acolhimento familiar na cidade de Campinas, por exemplo, não é? Na cidade de Franca. Me parece que, me corrija se eu estiver errado, o deputado Santos também tem um serviço de acolhimento familiar
que evita, inclusive, o acolhimento nos abrigos. Nós temos que incentivar. O advogado apresentou um levantamento da situação atual do país. São 31.332 crianças longe de suas famílias, em 4.500 instituições em todo o Brasil. No estado de São Paulo, são 880 instituições de acolhimento e 8.500 crianças institucionalizadas. Deste total, 2.500 estão na cidade de São Paulo. O advogado cobra uma resolução rápida para que estes jovens não envelheçam nos abrigos. 5.178 poderiam ser adotadas hoje no Brasil. Por quem? Por 36.536 pretendentes à adoção. E no estado de São Paulo? Aqui, deputado, nós temos 1.089 crianças e adolescentes que poderiam ser adotadas hoje, 15 de setembro, uma terça-feira. Por quem? Por 8.512 pretendentes. 8.512 pretendentes estão na fila de espera para adotar. 1.089 crianças estão na fila de espera para serem adotadas. Agora, por que esses números não casam? É a grande pergunta que se faz. E o trabalho do advogado pode acelerar o processo de adoção, porque o profissional pode ajudar para ver, por exemplo, se a documentação da criança e da instituição estão corretos. Também é possível ajudar no processo de regulamentação do voluntariado, cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, entre outros direitos assegurados. O encontro ainda debateu os avanços na legislação nacional em matéria de adoção e a garantia dos direitos de crianças e jovens. Para Marília da Costa Golfieri Ângela, vice-presidente da Comissão Especial de Direitos da Adoção da OAB, é preciso fazer com que as crianças tenham voz. Os direitos da criança são prioritários em relação ao Estado e há a necessidade de fazer com que a tramitação dos projetos de adoção tenham prioridade. Choca, de fato, a questão da política pública ser pelo ECA, preferencialmente o acolhimento familiar, enquanto que a gente vê a política pública, principalmente aqui no estado de São Paulo, que é onde a gente tem maior incidência, né, que a gente acaba falando mais daqui, do nosso lugar de fala, aqui no estado de São Paulo a gente vê que, de fato, existem muito mais abrigos, muito mais serviços de acolhimento institucional do que, de fato, o acolhimento familiar, que seria, pelo ECA, a prioridade. Então, isso, de fato, como o Berlini bem colocou, de uma forma bem clara, que não há acolhimento familiar hoje de uma forma robusta, por mais que agora, nos últimos anos, a gente venha analisando uma mudança desse posicionamento. Pois é, e o Jornal da Rede Alesp vai conversar agora com a doutora Tatiana Gabi. Ela é assessora do Departamento de Cabelos e Unhas da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a SBD. Ela nos fala sobre a queda de cabelo após contrair a Covid-19. Boa tarde, doutora Tatiane, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, como vocês estão? Tudo bem? Tudo ótimo, doutora. Doutora, as pessoas que foram infectadas pela Covid podem apresentar queda de cabelo? Quais são as relações que podem ser estabelecidas entre a infecção e o couro cabeludo? Bom, na verdade não é o couro cabeludo, né? A célula que é a célula da papila, que é responsável pelo crescimento dos fios, ela é uma célula muito sensível a várias alterações que a gente pode ter no nosso organismo. Então, febres, uso de medicamentos, situações que prejudicam muito a nossa vida, tudo isso sinaliza para a célula da papila que está na hora de parar de produzir cabelos, porque essa produção, ela despende energia e a gente deve guardar a energia para lutar contra essa doença, contra esse problema, contra essas alterações que estão presentes. Portanto, toda vez que você tem um evento desses, vai demorar aí mais ou menos em torno de 3 meses para você ter que essa sinalização leve efetivamente à queda do cabelo. Então, respondendo, sim, quem teve a Covid pode esperar mais ou menos num intervalo de 3 meses, provavelmente vai ter uma acentuação da queda normal.
tá? Então, é esse o mecanismo que acontece. Agora, doutora, eu me lembro, e eu não sei a comprovação científica, mas durante a pandemia da gripe espanhola, muitas pessoas ficaram calvas devido à época, né? A um vírus que se assemelha ao H1N1, né? Gostaria de saber essa relação dos vírus aí com a calvície. Olha, existe uma relação do vírus com a calvície que não é essa que você falou, tá? Então, existem alguns estudos mostrando que as pessoas que têm tendência à calvície, que é a doença, não tem a ver com quedas de cabelo, tá bom? É uma doença que chama alopecia androgenética. Então, as pessoas com tendência à alopecia androgenética, com um aumento provável de alguns receptores, elas teriam uma susceptibilidade maior de desenvolver a COVID. Então, é um estudo ainda, não tem nada comprovado, mas ficou aí um alerta para a comunidade médica, para observar se isso era visto realmente, porque era uma ideia mais teórica. Agora, as pessoas que têm suscetibilidade, que têm maior possibilidade de desenvolver uma calvície, se elas tiverem quedas de cabelo, essa suscetibilidade ela vai se acentuar. Então, vamos dizer assim, eu tenho alopecia androgenética, ou seja, minha família tem calvície, eu vou acabar evoluindo para isso entre os 30 e 40 anos de idade. Se eu tiver uma doença como a COVID, tiver uma queda muito importante de cabelos, pode acelerar o meu desenvolvimento caso eu não faça tratamento. Uhum. Então, a dica que a gente dá para todo mundo que observou uma maior queda de cabelos é realmente procurar um médico dermatologista, de preferência os colegas que têm mais ideia, assim, tratam mais cabelos, como os tricologistas, por exemplo, né? Então, assim, os dermatologistas que acabam se direcionando mais para essa área, a gente tem dermatologistas que são mais especializados, vamos dizer assim, para que ele seja examinado, veja se tem ou não tem essa possibilidade e entre logo com o tratamento, caso ele ainda não esteja fazendo isso, né? Então, assim, não há a chance de você ter uma calvície por conta da COVID, mas você que já tem essa calvície pode acelerar seu processo caso você não se trate e venha a ter uma queda de cabelos, essa sim relacionada à COVID. Doutora, os medicamentos usados para o tratamento da doença podem acentuar a queda ou não tem relação? Bem, é assim, essa doença, ela tem uma série de medicamentos que são utilizados porque ela é uma doença grave em alguns pacientes, que vai levar à internação na UTI, muitas vezes, né, ventilação mecânica, e aí a pessoa pode ter infecções. Então, assim, a gente não pode culpar muito a medicação, sendo que a pessoa está tão desafiada do ponto de vista de sobreviver à COVID, né? Então, pessoas que tiveram formas mais graves da doença correm mais risco de ter essa queda em 3 meses do que os pacientes que tiveram formas mais leves. De qualquer maneira, qualquer medicação, qualquer remédio pode, em um ou outro indivíduo, acentuar queda. Então, isso é uma coisa que não existe assim, um medicamento que vai causar queda para todo mundo, mas existem medicamentos que em algumas pessoas vão levar a esse sintoma. Então, a gente não pode dizer que os medicamentos que estão causando isso, mas por fato de ser uma doença grave, tem várias coisas associadas a ela, uma pneumonia, uma ventilação mecânica, uma internação na UTI, tudo isso sim pode contribuir para a queda. Doutora, a perda de alguns fios de cabelo é normal, a gente sabe. Mas quando que ela passa a ser um problema? Quando que a gente identifica que pelo tanto de cabelo que você está perdendo, você precisa procurar uma ajuda médica? Olha, a gente nota isso, cada um sabe mais ou menos qual é o padrão de queda de si próprio, sabe? Uhum. Porque assim, a gente sempre vai ter os cabelos em fases diferentes do ciclo capilar. Você nunca tem os cabelos todos na mesma fase, até porque a gente não tem uma época do ano que, por exemplo, a gente fique careca, a gente não tem isso. Então, a gente tem cada fiozinho como se fosse um órgão individual, seguindo o ciclo do cabelo, que é nascimento, crescimento e morte, individualmente, tá? Então, a gente tem, vamos supor, tem pessoas que têm mais cabelos, tem pessoas que têm menos cabelos, e a gente sempre tem uma porcentagem desses fios que estão na fase de queda. Então, a gente imagina mais ou menos de 100
150 fios caem por dia. E quem não lava os cabelos todos os dias, quando for lavar os cabelos, vai notar uma queda mais importante naquela fase. Porque juntou o cabelo do dia seguinte. Quem tem cabelo comprido, às vezes o cabelo enrosca no próprio cabelo e na hora de lavar você observa uma queda mais acentuada. Mas a mudança do padrão é muito visível. Você fazia um montinho de cabelo num tamanho e se você está com uma queda mais acentuada, o montão vai ser maior. E a outra coisa, você começa a notar que nessa região aqui, frontal, você vai tendo como se fossem entradas. Você vai observando mais o couro cabeludo nessas áreas. E depois o cabelo volta. E isso só acontece quando você tem aí uma queda acima dos 30%, que você começa a notar falhas. Até então, você só nota a queda. Agora, doutora, a queda de cabelo nos homens, ela é bastante vista, mas eu percebo que é um problema que assola as mulheres. Isso vale também para a Covid-19, para essas reações? É igual tanto nos homens quanto nas mulheres? Então, é que assim, a gente costuma ter um nome só para tudo que aparece no cabelo. A gente chama de queda de cabelo e existem distinções. A gente tem várias doenças que acometem o couro cabeludo e que tem um impacto aí na saúde dos cabelos, mas a gente tem que entender, quando um paciente chega com essa queixa pra gente, que existe queda de cabelo, ou seja, eu estou vendo os meus cabelos caírem, e existe falha de couro cabeludo. Estou vendo meu couro cabeludo, pois não tenho cabelos. Então, assim, essa queda que os homens queixam, geralmente é a calvície masculina, né, que é a alopecia androgenética, que a gente chama. E a alopecia androgenética, ela tem, sim, um comprometimento também das mulheres, mas ela é uma doença que é parecida, ela é tipo a semelhança da doença que a gente tem nos homens nas mulheres, mas ela não é a mesma doença, tanto que antigamente a gente chamava de alopecia androgenética padrão feminino, e atualmente o termo que está se usando para designar essa doença é alopecia de padrão feminino. Mas, de qualquer maneira, é uma doença com padrões genéticos que vai levar à rarefação dos fios, ou seja, você vai visualizar na cabeça ausência de cabelos, pedaços com cabelos faltando. Na mulher é sempre nessa risca central, nos homens você vê mais entradas, ou então você vê aquela parte do cucuruto sem cabelos, né? Então, assim, isso que eu estava falando, que não tem a ver com o Covid, no sentido de que o Covid vai dar uma doença que se chama eflúvio, que é a queda acentuada dos fios, que pode acontecer 3 meses depois de qualquer coisa que mude o normal aí da sua vida, porque a gente tem células no cabelo que vão sinalizar para essas alterações, e aí o corpo para de fabricar cabelo para economizar energia. Pois bem, a pessoa que tem essa tendência a ter essa rarefação dos fios, se ela ficar tendo muitos eventos de queda acentuada de cabelo, ela corre o risco de evoluir mais rápido para uma forma mais grave da alopécia, da doença que deixa os fios com menos fios, né, com a aparência de áreas sem cabelos. Portanto, a recomendação que a gente está dando para todo mundo é: se você notar que você está tendo queda de cabelo acentuada, procure o médico dermatologista. O médico da Sociedade Brasileira de Dermatologia, ele está apto a fazer esse tipo de diagnóstico. Vai verificar se você tem aí uma chance de desenvolver essa doença, ou se você já tem essa doença, para poder fazer um tratamento para evitar esses sintomas ficarem piores. Mas, resumindo, assim, tudo que eu falei, não. A calvície não tem um risco maior na Covid, desde que você, se notar que seus cabelos estão caindo mais, procure o médico dermatologista e comece logo o tratamento. Ok. Muito obrigada, doutora, pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, bastante esclarecedora a sua participação. E aí, um bom dia para a senhora. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Muito obrigado pela sua entrevista, viu? Essa foi a doutora Tatiane Gabi, assessora do Departamento de Cabelos e Unhas da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Ela veio nos falar aí da queda de cabelos para quem teve a Covid-19, né? É uma reação aí que tem começado a preocupar algumas pessoas. Né? É verdade. A gente, ao longo todos esses meses que a gente tem conhecido cada dia mais a Covid, a gente vê que tem muitos impactos, não só no momento que a pessoa está doente, mas como a médio e longo prazo, né? Então, tudo isso precisa ser analisado. Quando a gente fala dos curados, a gente também tem que lembrar de tudo isso, todas essas consequências, né?
E Melissa, foi liberado ontem o saque do abono salarial PIS/PASEP no valor de até R$ 1.045 para quem trabalhou com carteira assinada e como funcionário público no ano de 2019. Alguns requisitos são necessários para que tenha o direito ao abono, como ter recebido em média até 2 salários mínimos por mês. Esse valor varia de acordo com o tempo trabalhado. Por exemplo, se a pessoa trabalhou o ano todo, recebe o salário mínimo. Já se trabalhou um mês, ganha proporcionalmente 1/12 do mínimo. Para funcionários de empresas privadas, o saque pode ser feito com cartão cidadão, nas agências da Caixa ou em lotéricas. Se já foi correntista, o dinheiro cai diretamente na conta. Se for funcionário público, o saque é feito nas agências do Banco do Brasil ou também na conta. E deputados aprovaram a política estadual de cuidados paliativos. A medida busca promover a qualidade de vida de pessoas com doenças sem possibilidade de cura e dos familiares desse paciente. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada ano, mais de 20 milhões de pessoas precisam de cuidados paliativos ao final da vida no mundo todo. O autor do projeto, o deputado Daniel Soares, do Democratas, destaca que uma das diretrizes da política é a qualificação dos profissionais. A graduação brasileira em medicina não ensina ao médico como lidar ao paciente em fase terminal, como reconhecer os sintomas e como administrar esta situação de maneira humanizada e ativa. O projeto vai permitir a capacitação de profissionais com uma visão multidisciplinar, buscando o atendimento do paciente e da família, em consonância com sua história clínica e o fortalecimento de políticas públicas que visem o desenvolvimento da saúde do cidadão e de práticas individuais e sociais para o autocuidado. E de acordo com o parlamentar, o cuidado paliativo é uma questão de saúde pública e deve ser tratado como tal. Para a deputada doutora Damares Moura, do PSDB, a regulamentação do tratamento paliativo é fundamental. O indivíduo, quando ele está condenado em virtude de uma doença incurável, não é? Ele também precisa, nesse momento, viver com dignidade. Ainda que lhe reste pouco ou maior tempo de vida, né? É preciso que todos os equipamentos ou empreendimentos ou cuidados paliativos sejam destinados a esse indivíduo, porque isso é promoção de valor humano, de dignidade humana, ainda que a vida esteja se esvaindo. O projeto de lei segue agora para o Palácio dos Bandeirantes, onde deve receber sanção ou veto do governador João Dória Júnior. E o Jornal da Rede Alesp vai de entrevista. Vamos conversar agora com o Dr. Renato Andrade Chaves. Ele é médico neurocirurgião e ele nos fala sobre as causas e danos que a Covid pode causar ao nosso cérebro. Boa tarde, Dr. Renato. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde. Doutor, a Covid afeta o cérebro de acordo com 2 trabalhos científicos brasileiros assinados por especialistas do Instituto Fiocruz e do Instituto DOR, publicados dia 14/9. Fala um pouquinho mais sobre como é que funciona e como afeta esse vírus, né? Como que esse vírus funciona no organismo e como é que ele afeta? Tá. Na verdade, a primeira coisa que nós pensamos foi que, inicialmente, ele afetasse só os pulmões. É claro que o pulmão é o órgão mais afetado, mas se viu que 50% das pessoas têm afetação do cérebro ou sistema nervoso central. Isso porque o vírus consegue infectar as células cerebrais e consegue danificar a sinapse neuronal. No início da doença, nós estávamos pensando que por uma questão de vascular, né, de ausência de oxigenação no cérebro, você tivesse pequenos êmbolos, pequenos derrames, e isso que afetasse o paciente. Agora foi visto que ele causa uma inflamação brutal numa membrana que separa o cérebro dos vasos, que chama barreira hematoencefálica, e por conta dessa infecção e dessa inflamação crônica, ele pode causar alteração neuronal, e isso visto depois
do término da infecção ainda. Agora, doutor, é importante, né, falar um pouquinho. A Covid-19 causa no cérebro baixa oxigenação e, devido a isso, podemos dizer que ela pode causar sequelas gravíssimas aí? Sim, ela pode levar à morte, ela leva a edema cerebral por baixa oxigenação. As causas mais frequentes que você tem das sequelas ou dos sintomas causados pela Covid são a dor de cabeça, são crises convulsivas, alterações no comportamento, então a pessoa fica agressiva, a pessoa fica delirante. Então isso faz até com que você tenha que mudar o tipo de sedação na UTI. Então não é uma coisa tão esparsa. O sedativo tem que ser mudado porque fica com dificuldade de sedar um paciente em UTI. Você seda o paciente para a ventilação e acaba tendo que dar mais sedativo porque tem uma alteração neurológica. Isso foi visto nos trabalhos porque, como eu disse, é um vírus novo. Sendo um vírus novo, estamos aprendendo com ele, né? E desde o começo da doença, nós aprendemos que uma das coisas que mais são afetadas depois do pulmão é o cérebro. Então, temos isso desde o início. Doutor, pode falar. Agora, doutor, dentro disso, né, é possível que as pessoas confundam sintomas da Covid com outras doenças? Você falou mesmo da confusão mental, de algumas características de outras doenças, né? Como fazer essa diferenciação, doutor? Na verdade, a diferenciação vai ser feita com a história, né? Então, eu tenho que ter o histórico de infecção pelo Covid, eu vou ter que ter a sorologia, e vai ser só na clínica prática diária, tá? Então, vai ser na alteração do dia a dia e com exames de imagem, né? Porque com o exame de imagem eu consigo ver se realmente eu tive uma área isquêmica ou não. Modifica a ressonância. A ressonância de um paciente que teve isquemia ou hipóxia, ela é bem diferente de uma ressonância de um paciente normal. Mas isso é uma grande dificuldade que se tem no consultório dia a dia. Então, as outras doenças que podem ser confundidas são desde esquizofrenia até derrames, até tromboses cerebrais, entendeu? Mudanças de humor, como depressão ou mania. Outras coisas que podem ser dadas também pela Covid, e que todo mundo sabe, né, que é a falta de cheiro, né, a anosmia, e a deficiência na gustação também, a falta de paladar. E uma coisa que eu esqueci de falar, o vírus ele pode entrar pelo cérebro de duas maneiras, tanto pelo sangue, então uma vez que ele entrou pelo pulmão, ele circula no sangue, acaba entrando no cérebro, e a outra é entrar pelas vias olfatórias, porque nós temos que lembrar que o nariz tem um neurônio, né? Tem um neurôniozinho que passa pela lâmina crivosa, que é o nervo olfatório, e esse nervo olfatório vai direto para dentro do cérebro. Então, é uma porta de entrada bem mais fácil do que passar pelo sangue. Doutor, nesse rol de sintomas, dá para a gente colocar também a perda de memória? E aí eu queria saber se esses pacientes conseguem ter a plena recuperação a médio prazo. Está sendo visto que os pacientes eles podem ficar com sequelas a longo prazo, mas a maior parte dos pacientes se recuperam em torno de 2 meses, tá? A perda de memória, ela é típica de um paciente grave, então geralmente o paciente com Covid, ele é um paciente, pelo menos que nós estudamos, é um paciente em UTI, um paciente grave, então a perda de memória é algo um tanto quanto comum. Essa perda de memória, ela pode persistir, porque nesses 2 últimos estudos, eles mostram que há uma alteração nas sinapses, quer dizer, nas comunicações que o neurônio faz com o outro. Então, nós perdemos sinapses. Então, em teoria, isso pode perdurar pelo resto da vida.
Doutor, e o movimento contrário? O paciente que já teve algum problema neurológico, ele pode ter um agravamento caso ele pegue Covid? Sim, claro. Todo paciente com problema neurológico, eu tenho uma menor complacência cerebral, eu tenho uma menor plasticidade cerebral. Então, qualquer agressão é muito pior num paciente que já tem um problema, porque ele já está trabalhando no limite, do que num paciente normal. Então, o paciente que tem uma esquizofrenia, ela pode ser agravada, a esquizofrenia, pelo Covid, porque eu tenho uma alteração sináptica. O paciente que tem uma deficiência cognitiva, ele perdendo alguma parte dos neurônios, ele vai ficar com uma piora da cognição. Então, existe sim uma piora dos problemas neurológicos, todos. Isso não só neurológicos de neurologia, né, que eu digo, mas os neurocirúrgicos ortopédicos também. Um paciente com uma doença neuromuscular, ela pode ser piorada, porque uma vez que você tem uma diminuição da capacidade do neurônio da informação, você faz com que o músculo fique mais frouxo. Então, tem uma piora da comunicação entre o neurônio e o músculo. Doutor, um paciente que não apresentou um quadro grave de Covid, ele pode ser também acometido por uma consequência neurológica? Qual que é o momento que esse paciente deve procurar um médico para tratar dessa questão aí mais delicada do pós-Covid? Hoje em dia, a recomendação é para que nós façamos a procura do pronto-socorro no início da doença, tá? Qualquer paciente pode apresentar alterações neurológicas, tá? Mesmo que não seja grave. Então, geralmente, elas passam despercebidas, principalmente a falta de olfato, tá? Uma dor de cabeça pode passar despercebida, e o melhor momento para a procura do tratamento no pós-Covid é quando você diagnostica que realmente tem alguma coisa diferente. É importante frisar que hoje em dia existe não só o Covid, como todas as outras doenças continuam existindo. Então, eu não posso acreditar o Covid e todas as doenças. Então, tem que ser investigado todas as causas de alterações neurológicas. Com certeza. Doutor, eu quero agradecer a sua participação conosco nesse Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Até uma próxima oportunidade, viu, doutor? Muito obrigado. Bom dia, doutor. Uma boa tarde para o senhor. Obrigado. E nós temos mais entrevistas no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Agora nós vamos conversar com o professor Silvio Gabriel Serrano. Ele é doutor em filosofia pela USP. Ele nos fala sobre as eleições e os clássicos da filosofia política, que é o ciclo de eventos que o ILP vai promover aqui na Alesp. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Professor, o senhor é o organizador desse ciclo de eventos aqui com o ILP. Qual o principal objetivo desse evento? É trazer uma nova abordagem política sobre as eleições? Perfeito. No momento em que as eleições, são realizadas, é sempre um momento oportuno para que façamos uma reflexão sobre a política. É claro que nesse momento não há nenhuma questão político-partidária pontual, porque essas questões a própria lei eleitoral determina quando e onde é feito. Aqui serão abordados aspectos conceituais que foram construídos ao longo da história da filosofia política. Nós iniciamos com os clássicos da antiguidade, enfim, Platão e Aristóteles, nós tivemos Marco Aurélio, Cícero, e vamos chegar até os contemporâneos, né? Essa que é a noção, aspectos sempre conceituais do que é o bom governo, de como a melhor forma de se organizar o Estado, a melhor forma de se pensar políticas públicas, sempre sobre a óptica desses filósofos.
Professor, a gente percebe, até aqui no nosso trabalho, aqui na Assembleia Legislativa, que às vezes as pessoas de casa, elas têm um pouco de dificuldade de diferenciar aí as atribuições dos poderes. Às vezes eles cobram determinadas coisas dos deputados que não é a atribuição de um deputado, é a atribuição de um prefeito, por exemplo. E assim por diante. Há uma confusão entre a atribuição do eleito e, efetivamente, o que tem que ser do cargo. Eu queria saber do senhor se o senhor acredita que todo esse debate em torno da estrutura política também vai ajudar a esclarecer nesse sentido. Perfeito, com certeza. Inclusive, um dos nossos eventos, né, será justamente, abordaremos no dia 24/9, que será Montesquieu, que é um grande pensador sobre a questão da divisão dos poderes, as respectivas atribuições ao executivo, ao legislativo e ao judiciário, enfim, e também vamos fazer uma reflexão sobre o federalista, que também faz uma reflexão sobre a questão da divisão de poderes no seio da Constituição norte-americana, para que ela fosse aprovada pelo povo de Nova York, mas também tem uma grande preocupação sobre atribuições dentro de uma federação. Não podemos nos esquecer que o Brasil é uma federação que, além dessa questão levantada por você, também precisamos sempre refletir quais são as atribuições que é dada ao município, aos estados e à União, enfim. Professor, o senhor acha que a filosofia e a política elas sempre vão precisar caminhar juntas? Eu acredito que sim, e é importante nós também lembrarmos que as origens são incomuns, né? Se nós lermos, por exemplo, Moses Finley, que é um grande historiador helenista, ele nos traz que o surgimento da política é praticamente junto com a da filosofia. Ou seja, ambas estão sempre se amparando mutuamente. A partir do momento que foi justamente na Grécia, onde se pôde, na Assembleia... Daqui a pouco um pequeno... palavra... e a igualdade, enfim. E essa é uma noção também filosófica de extrema importância. Qual que é a análise histórica que o senhor faz do momento, do cenário político atual do Brasil? Eu acredito que no cenário atual do Brasil é um momento de transformações, mas sempre é um momento que nós devemos valorizar a nossa democracia e os nossos ditames previstos em nossa Constituição de 1988. E para justamente compreendermos esse projeto civilizatório consagrado em 1988, é preciso fazermos esse trajeto ao longo dos pensadores até chegar ao Estado contemporâneo como um promotor e garantidor também de direitos e garantias fundamentais. Agora, professor, é importante que a gente divulgue esse evento aos nossos telespectadores. Como é que a pessoa faz para participar? Fale tudo para nós. Então, o evento, para participar, basta as pessoas entrarem no site do LP, do Instituto do Legislativo Paulista, onde poderão, há o link de inscrições, né? Cada um dos ciclos, nós abordamos sempre 2 pensadores em cada dia. O ciclo ele vai até no dia 22 de outubro e vocês vão fazendo as inscrições, enfim, a todos os interessados. São todos muito bem-vindos. Nós também abrimos espaço para uma interação com o público através do chat e nós abrimos depois um debate no final e é sempre uma experiência muito rica para todo mundo. Professor, a gente vê, quando a gente fala em política, nas rodas de conversa, as pessoas relutam muito e já falam logo, política e religião a gente não conversa. E, na verdade, não entendem que a política está envolvida em toda a nossa vida, né? A política é importante para que a gente e pauta toda a nossa vida. Eu queria que o senhor fizesse uma análise rápida aí, que a gente está com um tempo curto. Por que as pessoas têm tanto medo de debater a política? Eu acho excelente essa questão. Nós não podemos perder, independente de nossas convicções político-partidárias, isso independe.
O que interessa é, a política foi uma invenção humana para a solução de conflitos pela via institucional. E todas as vezes que os povos na antiguidade, seja gregos ou romanos, Moses Filem fala, abandonaram a via da política, esses povos conheceram o autoritarismo, esses povos conheceram, enfim, um espaço de não liberdade. A política está sempre associada a uma ideia de liberdade, de oportunidades, de igualdade, para que as pessoas coloquem todas as suas questões e, de uma forma institucional, se busque uma solução. Nós jamais devemos ou podemos desacreditar na política e sempre nos comprometermos a aperfeiçoá-las, seja como agentes políticos ou mesmo como cidadãos. Professor, eu queria só que o senhor desse uma ênfase a essa questão do curso do ILP. É pago? Como é que funciona? As pessoas é online? Como é que funciona isso para que quem está lá em casa possa entrar em contato e fazer a sua inscrição? Perfeito. Vocês entram no site do LP, façam sua inscrição e depois é só acompanhar pelo YouTube, né? No YouTube que ocorre no canal do LP no YouTube que ocorre toda a programação. Vocês, uma vez feita a inscrição, o LP orienta como se faz, enfim, para poder entrar, poder participar e a questão também dos certificados. Isso, totalmente gratuito, né? Totalmente gratuito. Isso é muito importante ser dito. É algo totalmente gratuito. Isso. Doutor, a gente quer agradecer a tua participação no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira, né? É importante que todos participem aí das atividades do ILP. O ILP trazendo aí uma discussão importante, né, para o Legislativo Paulista em tempos de eleição. Quero agradecer, viu, professor? Imagina. Eu gostaria de agradecer imensamente, né, ao Jornal da Alesp e agradecer também aos parceiros que estão possibilitando esse ciclo. O Tribunal de Contas do município de São Paulo, a Escola de Gestão e Contas Públicas do Tribunal de Contas do município de São Paulo, a Escola do Parlamento da Câmara Municipal, a Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, e a Escola de Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região. Minha gratidão aí à Alesp, minha gratidão ao LP e a todos os parceiros aí e a vocês aí da imprensa da Alesp. Muito obrigado. E a todos que estão nos acompanhando também. Tá certo, professor. Muito obrigado, viu, pela sua entrevista. Vamos lá, vamos de mais Muito notícia? Obrigado. Mais notícia no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. E o governo dos Estados Unidos suspendeu parte das restrições para voos que saem do Brasil, segundo o Departamento de Segurança Interna. Desde o início da semana, não haverá mais exigência imposta desde 28 de maio para que aeronaves pousem necessariamente em 15 aeroportos pré-designados e que passageiros passem por uma triagem rigorosa para detectar o novo coronavírus. E a decisão, no entanto, não representa uma abertura completa do turismo no mundo. Outros países, como a China, excluindo Hong Kong e Macau, o Irã, as nações do espaço Schengen, na União Europeia, o Reino Unido e a Irlanda também foram beneficiados pelo relaxamento das determinações do setor. E mais um giro de notícias. Começou ontem a edição 2020 da Assembleia Geral da ONU e, por causa da pandemia do novo coronavírus, é a primeira vez que será de forma virtual. Serão feitos discursos e debates por delegados do mundo todo remotamente. A Organização das Nações Unidas divulgou que o evento começaria com 1 minuto de silêncio em respeito aí aos mais de 900 mil mortos por causa da Covid-19 em todo o mundo. Na próxima terça-feira, dia 22, vão começar os debates dos chefes de Estado e dos governantes de todo o mundo. Os dias de cada discurso ainda não foram divulgados. Segundo a agência de notícias da ONU, boa parte dos discursos serão pré-gravados. Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve comparecer pessoalmente à sede da ONU em Nova York para o seu discurso. E daqui a pouco, dentro de instantes, temos a coletiva do governador João Dória, direto do Palácio dos Bandeirantes, Zona Sul de São Paulo. Você vai acompanhar as atualizações do governo do estado, né, em relação ao Plano São Paulo e esta pandemia
da Covid-19 que nós enfrentamos nesse momento, né, Melissa? Sim, com certeza. É importante acompanhar aí os dados atualizados pelo governador, pelos profissionais da saúde, por toda a equipe técnica que está envolvida aí na mitigação da pandemia do novo coronavírus. É importante que a gente se atualize desses dados para também que a gente consiga verificar o que vai ser, o que vai acontecer aí nas próximas semanas. Ontem eu entrevistei o secretário de saúde de Praia Grande e ele falou assim, olha, o ano novo, que é super tradicional na praia, depende, por exemplo, de estarmos na fase verde do Plano São Paulo. Se a gente chegar à fase verde e se manter, talvez tenha alguma coisa, senão não haverá nada. Então, isso é só um exemplo da consequência aí que a gente precisa observar nessas coletivas. E vamos de mais notícia aqui no Jornal da Rede Alesp. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, assinou um decreto que torna permanente a prática do teletrabalho, o home office, no serviço público da capital paulista. Servidores já vêm trabalhando de casa desde o começo da quarentena, imposta pela pandemia de Covid-19, em março deste ano. E os detalhes sobre como vão funcionar as regras em cada carreira e função ainda serão definidos futuramente. Já temos as imagens do Palácio dos Bandeirantes em São Paulo. Daqui a pouco começa a coletiva do governador João Dória. Então nós vamos direto para o Palácio dos Bandeirantes, Zona Sul de São Paulo, sem antes agradecer aí pela parceria nesse jornal, Melissa. Obrigada, Guga. Obrigada ao telespectador. Uma ótima tarde a todos. Você acompanha agora a coletiva do governador João Dória. Ao nosso lado, Vinícius Lumert, secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Sérgio Salitão, secretário da Cultura, Marcos Penido, secretário de Meio Ambiente e Infraestrutura, Gustavo Junqueira, secretário de Agricultura e Abastecimento, Jean Gorenstein, secretário da Saúde, Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional, e também José Osmar Medina, coordenador do Centro de Contingência do Covid-19, nosso Comitê de Saúde, e João Gabardo, coordenador executivo do Centro de Contingência do Covid-19. Começamos com duas mensagens. A primeira mensagem da educação, e falando em educação, quero registrar também a presença do secretário Rocieli Soares, secretário de Educação do Estado de São Paulo. E a primeira mensagem é exatamente sobre este tema e sobre o IDEB, que foi divulgado ontem pelo Ministério da Educação. Um ano difícil para a educação, o ano de 2020, pública ou privada, infantil ou de jovens, do nível fundamental, médio ou universitário. Mas o ensino público de São Paulo acaba de ser nacionalmente reconhecido pelo trabalho realizado em 2019. Aliás, compromisso do governo de São Paulo em relação à educação, anunciado em janeiro de 2019. O Estado de São Paulo conquistou as melhores notas no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, e lidera o ranking nacional nos 2 ciclos do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano e do 6º ao 9º ano. Uma conquista para o Estado de São Paulo, para a educação pública do Estado de São Paulo. No ensino médio, São Paulo não perdeu posição e conseguiu melhorar a sua nota no IDEB e seguirá avançando. Na rede pública estadual, o IDEB do ensino médio alcançou 4,3 pontos, depois de ficar estagnado por 2 anos. Os responsáveis por esses resultados são os alunos da rede pública do Estado e dos municípios de São Paulo. E, principalmente, professores, diretores, profissionais de educação do Estado de São Paulo, a quem ressalto a importância do trabalho que realizaram no ano 2019 e realizarão neste ano, 2021 e 2022. Quero ressaltar também a importância do apoio de pais e mães comprometidos com a educação dos seus filhos aqui no Estado de São Paulo. Os resultados divulgados ontem pelo Ministério da Educação reafirmam o alto padrão de ensino também das ETECs e das FATECs,
ligados ao Centro Paula Souza, que atende quase 200 mil alunos em São Paulo. As ETECs despontam como algumas das melhores escolas do Brasil, mesmo disputando com escolas privadas. Preciso também fazer um elogio especial, pessoal, e ressaltar o trabalho desenvolvido e a conduta de Rocieli Soares, secretária estadual de Educação do Estado de São Paulo. Um líder que, com a experiência de ex-ministro da Educação, trouxe a sua capacitação, seu diálogo, entendimento e conhecimento para o Estado de São Paulo. Quero também registrar e cumprimentar a professora Laura Laganá, que comanda o Centro Paula Souza de forma brilhante e, mais uma vez, consagrada com os dados que foram divulgados ontem pelo Ministério da Educação. Rocieli também trouxe uma outra grande qualidade que, pessoalmente, como governador, aprecio muito: formar equipe, ter um bom time. E ressalto aqui 2 nomes dessa grande equipe, de muitos profissionais, além daqueles que já estavam na Secretaria da Educação, 2 nomes que vieram com vários profissionais, professores, gestores da educação em São Paulo. Eu destaco Haroldo Correia, ex-secretário de Educação do Estado do Espírito Santo e atual secretário executivo da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Haroldo, que conseguiu, enquanto secretário de Educação do seu Estado, do Espírito Santo, colocar o Espírito Santo numa posição destacadíssima no IDEB. E agora faz o mesmo aqui em São Paulo. E a professora Raquel Teixeira, ex-secretária de Educação do Estado de Goiás, que, da mesma maneira, enquanto secretária no seu Estado, colocou Goiás na liderança do IDEB nacional e agora ajuda a colocar São Paulo na liderança do IDEB nacional. Parabéns, Rocieli, por trazer pessoas capazes e comprometidas com a educação do Brasil aqui para o Estado de São Paulo. Quero finalizar neste tema dizendo que São Paulo passou a entregar o material didático no prazo, eliminando com os tradicionais atrasos que haviam até então. Reformou prédios e continua a reformar todos os prédios do ensino público em São Paulo. Ofereceu mais recursos e liberdade de investimento a essas unidades de ensino. Ofereceu também disciplinas mais atraentes, contratou e capacitou professores. Uma das primeiras medidas que assinei aqui, com menos de 4 meses de governo, foi a contratação de mais de 3 mil professores para a rede pública de ensino no Estado de São Paulo. Aumentamos a nossa rede de escolas em tempo integral em 75% em 12 meses de gestão. Neste ano, mesmo com a pandemia, avançamos no caminho do aperfeiçoamento com a aprovação da nova base curricular, o primeiro estado do Brasil a adotar esta nova base do currículo escolar. E entregamos mais de 100 creches em 18 meses de governo. E continuaremos no mesmo ritmo até dezembro de 2022. Educação de qualidade é o melhor caminho, o maior e o mais importante caminho para o desenvolvimento social e econômico do país. Portanto, Rocieli, parabéns a você e a todos que estão diretamente envolvidos no processo da educação no Estado de São Paulo. Segunda mensagem, quero cumprimentar a decisão do presidente Jair Bolsonaro. Vou repetir para que não tenham dúvida. Quero cumprimentar a decisão do presidente Jair Bolsonaro em efetivar Eduardo Pazuello como ministro da Saúde a partir da data de hoje. Eu tenho dito e repetido aqui que Eduardo Pazuello tem sido correto com a saúde em São Paulo, pelas informações que tenho dos governadores com quem compartilho informações diariamente, tem sido correto também com outros estados, e o que nós desejamos é isso, é a conduta efetiva, técnica, republicana da saúde e o respeito ao pacto federativo e às ações de saúde de todos os estados. Bem, nas informações, 3 informações no dia de hoje, nessa coletiva do dia 16 de setembro. A primeira relativa a turismo.
o Governo do Estado de São Paulo autoriza a reabertura dos parques temáticos. O Estado de São Paulo tem a maior concentração de parques temáticos de toda a América do Sul. Os parques e atrações temáticas poderão reabrir em São Paulo a partir do dia 23 de setembro, desde que todos estejam ao ar livre. Estamos nos referindo aqui especificamente aos parques temáticos ao ar livre. Os parques poderão funcionar por até 8 horas por dia e inicialmente com 40% da sua capacidade e obedecer, obviamente, os protocolos de segurança. Será obrigatório o uso de máscaras por profissionais, fornecedores e, obviamente, por todo o público que ingressar nestes parques. Será obrigatória também a medição de temperatura antes do ingresso no parque e também que os ingressos sejam vendidos antecipadamente para haver o controle de acesso no limite de 40% da capacidade. O acompanhamento, a supervisão e a fiscalização será feita por cada prefeitura em cada cidade onde se localiza o parque temático. São Paulo, repito, concentra de longe a maior oferta de parques e atrações temáticas no país. É o maior conjunto de parques temáticos da América Latina, e não América do Sul, perdão. E são mais de 100 parques e 26 mil empregos diretos e indiretos gerados pelo setor de parques temáticos aqui em São Paulo. Segunda informação ligada à área de cultura. O governo de São Paulo inicia cadastramento de profissionais da cultura para pagamento da renda emergencial e lança 25 editais com recursos da Lei Aldir Blanc. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa iniciou hoje o cadastramento para o pagamento da renda básica emergencial da Lei Aldir Blanc. Aprovada este ano no Congresso Nacional, a lei prevê auxílio monetário para profissionais do setor cultural nesse período de pandemia, uma medida correta e justa. O governo do Estado de São Paulo já teve seu plano de ação aprovado pelo Ministério do Turismo e recebeu 264 milhões do governo federal. O governo de São Paulo vai utilizar 189 milhões para beneficiar cerca de 63 mil profissionais da cultura em São Paulo. Repito, São Paulo, o nosso governo vai utilizar 189 milhões para beneficiar 63 mil profissionais da cultura com R$3 mil cada um e destinará 75 milhões para editais culturais. Podem solicitar a renda básica da cultura profissionais que tenham atuado em áreas artísticas nos 24 meses anteriores à data de publicação da lei em 29 de junho deste ano. Terceira e última informação de hoje, ligada ao agro e ao meio ambiente. Estamos lançando hoje o programa Agro Legal, que prevê o aumento de 800 mil hectares de cobertura vegetal nativa no estado de São Paulo. Será publicado amanhã, no Diário Oficial, o decreto que institui o programa Agro Legal, que é uma regulamentação da legislação avançada que concilia segurança ao produtor rural e proteção ao meio ambiente. A nossa previsão é de que a medida vai garantir a recuperação de áreas de preservação e reserva de 800 mil hectares em São Paulo nos próximos 20 anos. Esta área é maior do que a área do Distrito Federal, a capital do país. Com isso, a cobertura vegetal nativa no estado, que hoje está em 23%, vai aumentar mais 3%, chegando a 26%. É um compromisso ambiental do governo de São Paulo, que temos feito, aliás, desde janeiro de 2019. Em São Paulo, quero ressaltar também que o agronegócio e a preservação ambiental caminham juntos. Não há conflito, não há disputas, não há separação. O Estado de São Paulo se afirma cada vez mais como líder mundial na produção de açúcar, etanol e laranja, além de ter uma agroindústria diversificada e pujante que contribui com mais de 20% de toda a produção do agronegócio do Brasil. Junto ao aumento da produção, a cobertura vegetal, isso é muito importante, nativa de São Paulo, cresceu
5% nos últimos 10 anos. E tivemos desmatamento zero na Mata Atlântica no ano de 2019. Segurança jurídica, portanto, ao produtor rural e proteção ao meio ambiente. É assim que nós trabalhamos o tema meio ambiente e agronegócio em São Paulo. Vamos agora aos respectivos temas, com Vinícius Lumert, secretário de Turismo, no primeiro tema que foi apresentado aqui, que é o tema dos parques temáticos. Vinícius. Bom, obrigado, governador. Como aqui brevemente relatado pelo governador, João Dória, essas são as condições de abertura dos parques temáticos ao ar livre a partir da semana que vem, dia 23/9, com capacidade limitada de 40%, e controlado mediante protocolos que foram acordados com o próprio setor aqui presente o diretor do Sindicato dos Parques Temáticos do Estado de São Paulo, Alain Baldatti. Com compra antecipada, com uso de máscaras, protocolos estes que são os mesmos protocolos adotados internacionalmente. Cabe salientar aqui também que essa retomada é significativa à medida que nós perdemos empregos no turismo no ano 2020. O turismo havia sido, em 2019, o maior gerador de empregos no Estado, com mais de 50 mil empregos, segundo o CAGED. Esse ano nós estamos, até julho, num déficit de 138 mil empregos, e aqui nós recuperamos 26 mil postos de trabalho, porque aqui nós estamos falando de forma direta e indireta. Vejamos o caso clássico de Termas dos Laranjais, 1,84 milhão de visitantes ano numa região, numa cidade, com 25 mil leitos. Então, essa retomada mediante protocolos, nesse caso, o caso de Itupeva também, e dos demais parques, darão condições a uma retomada segura pelo turismo de proximidade, que é a primeira demanda de retomada do turismo do Estado de São Paulo, como maior emissor de turismo nacional e internacional. Portanto, substitui a viagem ao exterior, substitui a viagem interna, até que as coisas se normalizem no mundo, dá-se uma opção de descentralização do turismo dentro do Estado de São Paulo, mediante esta vocação do Estado para parques temáticos organizados. Muito obrigado. Muito obrigado, Vinícius Lumert. É uma boa notícia para o setor de turismo, a geração de emprego e renda em São Paulo. Agora o tema da cultura. Obrigado, Vinícius, mais uma vez. Vamos com o Sérgio Sá Leitão, secretário de Cultura do Estado de São Paulo. Muito obrigado, governador. Boa tarde a todos e todas. É uma notícia realmente muito relevante, não apenas para o setor cultural, mas também para o conjunto da sociedade de São Paulo. Eu me refiro à Lei 14.017/20, a chamada Lei Aldir Blanc, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada e regulamentada pelo governo federal, pelo presidente da República, e uma lei que resulta de um grande congraçamento, de um grande entendimento em torno da relevância estratégica da cultura, das atividades culturais e criativas, que foram, como se sabe, profundamente afetadas pela crise gerada pela pandemia do coronavírus. Podemos ir adiante? Essas ações emergenciais que estão previstas na Lei 14.017 são basicamente de 3 tipos. Uma renda básica emergencial para profissionais da cultura. Isso vai ser operado pelo governo do Estado de São Paulo, aqui no nosso Estado. O subsídio a espaços e instituições culturais que tiveram atividades interrompidas por conta da crise da pandemia. Isso vai ser operado pelas prefeituras dos 645 municípios do Estado e também editais, prêmios e chamadas públicas. Aí é uma operação conjunta, faremos tanto em âmbito do governo do Estado, quanto também no âmbito das prefeituras. Ao todo, São Paulo terá 566,2 milhões de reais. O Estado de São Paulo irá, então, destinar, o governo do Estado de São Paulo, 264,15 milhões. Nós já recebemos esses recursos do governo federal e estamos iniciando hoje, então, a destinação, né? Bom, em primeiro lugar, nós temos a renda básica emergencial. Podemos ir adiante aí na apresentação. As inscrições online
para o cadastro estão abertas, portanto, os profissionais que desejarem pleitear essa renda básica já podem se inscrever. O cadastro está totalmente adaptado às exigências da lei e da regulamentação. O endereço é www.dadosculturais.sp.gov.br. Teremos R$ 3.000 por pessoa habilitada, até 189 milhões de reais, como o governador João Dória mencionou, até 63 mil beneficiados. O início do pagamento será na segunda quinzena de outubro. É importante dizer que mulheres provedoras de famílias monoparentais receberão o valor em dobro. Bom, e nós temos também os editais que nós reunimos num programa chamado PROAC Expresso Lab, Lab de Lei Aldir Blanc. É um programa complementar ao PROAC Expresso ICMS, ao PROAC Expresso Editais e ao Juntos pela Cultura 2020, que o governo do estado de São Paulo já lançou com recursos próprios, um total de 177,2 milhões de reais. Agora, então, nós temos mais um programa, que é o PROAC Expresso Lab. São 25 chamadas públicas, as inscrições acontecerão a partir de amanhã, também online, pelo endereço www.proacexpressoaldirblanc.org.br. Temos aí uma garantia mínima de 75 milhões de investimento nessas 25 linhas. Vamos apoiar, a princípio, 1.700 projetos e profissionais que serão premiados, com a geração de 22.700 postos de trabalho e um impacto econômico de 113 milhões de reais. Eu gostaria, governador, de destacar um desses editais, ao qual nós aportaremos 20 milhões de reais, que é um edital de estímulo à fruição cultural em cinemas, circos, museus e teatros independentes. Por meio desta linha, vamos disponibilizar 1 milhão de ingressos a preços populares para 500 cinemas, teatros, museus e circos de todas as regiões de São Paulo, nos meses de janeiro, fevereiro e março, como uma forma de impulsionar a retomada do setor cultural e criativo de São Paulo e estimular o hábito, a volta, o retorno ao hábito de consumo de cultura fora de casa. Então é isso, governador. Nós estamos aqui num governo, eu sempre faço questão de dizer isso e vou reiterar, que reconhece e valoriza a cultura e a imensa capacidade do setor cultural e criativo de contribuir para o desenvolvimento econômico e humano de São Paulo. E estamos aqui dando mais uma vez uma demonstração com essa execução célere e também muito rigorosa da Lei Aldir Blanc. Mais cultura é mais saúde, é mais educação, é mais turismo, é mais desenvolvimento. Obrigado. Obrigado, Sérgio Saleitão. Agora, no tema do meio ambiente e agronegócio, Marcos Penido, secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Penido. Obrigado, governador. É muito importante essa oportunidade para reafirmarmos o compromisso de São Paulo com o meio ambiente. O programa Agrolegal vem nesse sentido, dentro de uma linha que o governador João Dória se propôs: desenvolvimento sustentável. Com soluções inteligentes e criativas, iremos manter a produção, não será prejudicada a produção e poderemos ampliar a cobertura vegetal do estado de São Paulo. São 800 mil hectares que se somarão aos 23% de vegetação nativa que já se tem no estado, através de uma parceria feita com o setor da agricultura, através de muito diálogo, de muito entendimento, para que possamos fazer com que a produção, o agronegócio continue sendo o carro-chefe da economia paulista e o meio ambiente, a grande bandeira de proteção e melhoria de qualidade de vida para São Paulo. Muito obrigado, Penido. E agora vamos ouvir o agronegócio com Gustavo Junqueira.
Obrigado, governador. Boa tarde a todos. Bom, acho que as falas do governador, as falas do secretário Penido falam por si só e são as minhas. Em São Paulo, nós praticamos o que nós falamos, desde a campanha do governador e depois a atuação, tanto minha como secretário de Agricultura, como do secretário de Meio Ambiente, foi em conciliar uma produção eficiente e uma proteção eficaz no Estado de São Paulo. E é isso que esse programa agrolegal traz. De fato, ele concilia, primeiro, o respeito à lei. É uma lei complicada, é uma lei muito complexa, onde nós precisamos, de fato, implementá-la. Desde 2012, é um desafio em todos os estados, e em São Paulo, agora o governador toma uma posição firme e na direção do desenvolvimento sustentável e sustentado, porque o investimento que será feito para recuperar todas essas áreas é um investimento bastante grande e precisará ser acompanhado de maneira muito próxima. A gente resolve dois grandes problemas. Um, a regularização das reservas legais dentro das propriedades privadas. Por uma falta de aplicação da lei, isso ficava no limbo e agora não, tem critérios técnicos e práticos para colocar isso de uma maneira bastante ágil dentro do cadastro ambiental rural. E o segundo, a regularização fundiária das unidades de conservação. São Paulo, ao longo do tempo, criou vários parques estaduais. No entanto, essas áreas que foram desapropriadas e apropriadas para a criação dos parques não foram regularizadas. Agora o programa agrolegal vem para que ele possa conciliar um passivo que existe dentro do setor do agro, criando um ativo dentro dos parques, nas unidades de conservação. Portanto, trabalharemos em conjunto nos próximos anos para que cada vez mais São Paulo tenha essa visão holística, essa visão complementar entre produção agrícola e proteção ambiental. E isso dará a São Paulo mais uma vantagem, que é a vantagem econômica, é a abertura dos mercados. Abertura e reconhecimento, porque uma vez implantado esse Código Florestal, que é o mais importante Código Florestal e mais moderno do mundo, implantado no Brasil, nós sim poderemos exigir novos mercados para os produtos produzidos no Brasil e produzidos em São Paulo. São Paulo dá um passo à frente nessa direção com o programa agrolegal. E dessa maneira a gente resolve problemas históricos que impediam esse desenvolvimento. Governador, eu queria só fazer aqui um agradecimento final a uma pessoa que ajudou muito nessa construção, que foi o José Luiz Fontes, que é o coordenador de desenvolvimento rural sustentável dentro da Secretaria da Agricultura. Ele foi um gladiador, me ajudou muito nesse processo, então eu devo a ele a gente ter conseguido, no fundo, assinar e trazer aqui esse que é um programa histórico para o governo de São Paulo e para os paulistas. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. E agora sim, vamos ao tema da saúde com Jean Gorenstein. Jean. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Estamos na 38ª semana epidemiológica. Uma boa notícia, atingimos mais de 100 mil altas no estado desde o início da pandemia e quase 770 mil pacientes se recuperaram no mesmo período. Isso se deve à ação dos médicos, enfermeiros e todos os profissionais da saúde que contribuíram para esse momento. Aprendemos, adquirimos experiência no tratamento e na assistência aos pacientes críticos, afinal, era uma doença nova. Também aparelhamos e ampliamos o número de leitos em UTI em todo o estado. Com isso, impactamos na redução, na diminuição do número de óbitos. Tanto é que na projeção da primeira quinzena de setembro, estivemos abaixo das projeções desse índice e no limite inferior dessas projeções para todo o período. São Paulo, a grande São Paulo, teve a menor
taxa de ocupação em unidades de terapia intensiva menos de 50%, isso atingiu 49,8%, quer dizer, um número bastante significativo, mostrando o quanto estamos com controle da pandemia no nosso estado. Primeiro slide, por favor. Nós estamos agora, São Paulo, com 909.428 casos, 33.253 óbitos. Próximo, por favor. Mostrando exatamente aquilo que nós falamos, a média de projeção agora da primeira quinzena de setembro com relação ao número de casos. E levando em consideração que estamos fazendo maior número de testagens, mais de 4.300.000 testes realizados até o momento. Próximo. A projeção de óbitos no estado, como disse, se mantiverem numa taxa no nível e no limite inferior das médias projetadas. Obrigado. Muito bem. Jean Gorenstein, nós todos aqui estaremos à disposição dos jornalistas, são 13 horas e 14 minutos. Vamos agora às perguntas, inicialmente com as perguntas presenciais da Rede TV, TV Band, Rádio Bandeirantes, Band News, e na sequência online a Rádio Jovem Pan. Voltamos para a TV Cultura, para a correspondente internacional da agência Lusa, agência portuguesa de notícias, depois online a revista Globo Rural e finalizamos com a TV Globo, Globo News. Vamos, portanto, com você, Carolina Rigengo, da Rede TV. Boa tarde, prazer em tê-la aqui mais uma vez. Sua pergunta, por favor. Olá, boa tarde a todos. A minha pergunta é referente a essa união entre o agronegócio e o meio ambiente. Eu queria entender, até porque a gente tem ouvido muito sobre os problemas na esfera federal. Queria saber como é que São Paulo conseguiu os diálogos que vocês podem contar para a gente, as estratégias para conseguir suprir as duas demandas que em outros estados brigam bastante. E se vocês querem com isso até inspirar também o restante do país. Obrigada. Muito obrigado, Carolina. Eu vou dividir a resposta, eu inicio e depois divido com o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido, e também o secretário de Agricultura e Abastecimento, Gustavo Junqueira. Porque, primeiro, nós aqui definimos claramente uma política de trabalho no governo do Estado de valorizar o agronegócio, apoiar o agronegócio, incluindo o produtor do agro no interior do Estado de São Paulo e na região da Grande São Paulo também, incluindo as cooperativas. Acreditamos aqui fortemente no cooperativismo, contribuímos na exportação e na ampliação do mercado do agro de São Paulo com a abertura dos 2 escritórios internacionais, em Dubai e em Xangai, Dubai nos Emirados Árabes e em Xangai na China, assim como faremos o mesmo a partir de junho do ano que vem com o novo escritório da Invest São Paulo em Munique, na Alemanha. Além do financiamento de máquinas, equipamentos e implementos para o setor agrícola. E acreditamos também na integração do agronegócio com o meio ambiente. Diálogo, entendimento, boas posturas e um governo claramente preservacionista e obediente ao respeito ao meio ambiente, à fauna e à flora. Criamos, inclusive, aqui um Conselho Estadual de Meio Ambiente que responde diretamente ao governador. Só existem 2 conselhos que respondem diretamente ao governador no Estado, o Conselho de Meio Ambiente e o Conselho de Cultura. Uma demonstração clara de apoio a estas 2 áreas. Não que pela inexistência de conselhos vinculados ao governador, as outras áreas não tenham apoio. Tem também. Mas, para ficar muito clara a nossa posição em relação a esses 2 setores. E na questão ambiental, uma integração entre os secretários. Como todos os nossos secretários aqui dialogam, conversam, têm foco, têm objetivo, e nós atuamos com uma equipe integrada. Feita essa introdução, passo então a palavra a você, Gustavo Diniz Junqueira, para a resposta, Carolina. Vou pedir apenas brevidade na resposta e depois para o meio ambiente, o Marcos Penido. Gustavo. Obrigado, governador. Obrigado pela pergunta, Carolina. Acho que a palavra que nos inspira aqui é confiança. Acho que o Estado de São Paulo vem trabalhando
com os agricultores, com os produtores rurais e com os ambientalistas há bastante tempo. Eu mesmo ajudei na formação lá atrás da coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura, ou seja, que é uma maneira de juntarmos todos os elos da cadeia para abrir o diálogo. Em nenhum momento na história do mundo, na história do Brasil, o antagonismo entre conservação do meio ambiente e produção foi uma realidade. Foi uma criação que alguns não entenderam o que se dizia ali e se perderam nesse caminho. Nós estamos retomando essa conversa. O governador destacou os conselhos que acontecem aqui. Nós temos uma relação muito próxima com todas as associações e as cooperativas. Nós fizemos inúmeras discussões com vários elos desse grande ecossistema que é o agronegócio, e o trabalho é um trabalho sério, onde tanto as cooperativas como as usinas de açúcar e álcool, que têm uma representatividade muito grande, as áreas de conservação de papel e celulose, ou seja, tem muita gente engajada nesse processo. Então, aqui nós demos voz aos dois lados e mediamos para que a gente pudesse fazer um programa realmente estruturante e de longo prazo. Muito bem, Gustavo. Penido? Ratificando todas as palavras do governador e do secretário Gustavo Junqueira, apenas, Carolina, para complementar, também muito diálogo e trabalho. Diálogo para entender os dois lados, as necessidades, os conceitos e aí um trabalho efetivo das equipes, como muito bem destacou o Gustavo com relação à equipe da CDRS, do nosso lado também, na Subsecretaria do Meio Ambiente, nosso subsecretário Eduardo Trani, ouvindo os setores, entendendo a necessidade de cada um dos setores e mediando, entendendo aquilo que era mais importante. Sem contar a necessidade e agora essa novidade, que o setor agro incorpora a pauta da sustentabilidade. Com essa pauta, o nosso agro será mais produtivo e ainda muito mais valorizado. Esse é o conceito, somar para ganhar. Muito bem, muito obrigado, Marcos Penido, secretário de Meio Ambiente e Infraestrutura, e obrigado também a você, Gustavo Junqueira, secretário da Agricultura, e obrigado, Carolina Riquengo, da Rede TV, pela pergunta e pelo interesse no setor do agro e do meio ambiente. Vamos agora à TV Band, Rádio Bandeirantes, Band News, com a Mayra de Giacom. Mayra, muito obrigado pela sua presença. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. A minha pergunta também é nessa linha entre agricultura e meio ambiente. O INPE detectou desde o começo do ano até agora um número maior de focos de incêndio em comparação com o ano passado. Então, eu queria saber primeiro se esses incêndios têm afetado de alguma maneira a agricultura e o que tem sido feito para amenizar. E também sobre essa regularização dos imóveis rurais, eu queria entender como o produtor rural pode participar e como exatamente isso beneficia a categoria. Obrigada. Mayra, obrigado. Eu vou pedir ao Gustavo Diniz que responda e, se necessário, com a complementação do nosso secretário Marcos Penido. Foram duas perguntas formuladas pela Mayra. Gustavo. Perfeitamente. Obrigado pela pergunta. Acho que, primeiro, em relação aos incêndios, de fato, nós todos estamos vivendo um clima muito mais seco, não só na Amazônia, mas em todo o território nacional. Isso causa os incêndios que nós temos visto, mostra que esses incêndios acontecem, nós precisamos trabalhar de maneira preventiva, fazendo o devido manejo, tanto das áreas de proteção quanto das áreas agrícolas. Os produtores rurais, em conjunto com a Defesa Civil, em conjunto com a Polícia Militar, Polícia Ambiental, a área de Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Agricultura, têm feito um esforço muito grande. Agora, temos tido muitas perdas. Várias áreas de plantação de cana-de-açúcar foram queimadas nesses últimos dias, várias áreas de produção pecuária também, e as florestas, que tanto são parte da área dos produtores, porque eles vêm fazendo o reflorestamento há muitos anos, isso tem, de fato, agora um problema, e nós estamos trabalhando para melhorar. Em relação ao que melhora para o produtor rural, acho que é muito claro
que melhora a segurança jurídica. Sem a segurança jurídica, sem ter a sua propriedade regularizada, e a área ambiental é um grande ativo da propriedade rural, ele não pode avançar no desenvolvimento da sua atividade. Então, esse programa vem regularizar para que ele possa, de fato, fazer a sua produção sem a preocupação do que foi feito no passado, em termos de exploração, e o que precisa ser feito em termos de proteção daqui para frente. Então, acho que essa é o caminho. Bem, Penido, algum comentário? Apenas para destacar a importância que é dada à Operação Corta-Fogo, que nesse momento ajuda no combate, junto com os bombeiros, com o comando da aviação, que durante o período de chuvas, o período anterior, é feito toda a proteção e a melhoria das condições de trabalho, com equipamentos, veículos, treinamento, para que nesse momento a gente possa atuar de maneira célere e eficiente no combate aos incêndios. Obrigado, Penido. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Mayra, pelas perguntas. Vamos agora à pergunta online da Rádio Jovem Pan, do José Luiz Tejon. Eu suponho que seja sobre agronegócio. Eu que acompanho o Tejon na Rádio Jovem Pan. Passo a palavra a você. Um privilégio, Tejon, ter você aqui participando da nossa coletiva. Boa tarde. Passo a palavra a você neste momento. Boa tarde, governador. Muito legal estar aí com vocês. E escutando essa boa notícia, e principalmente a reunião do Marcos Penido com o nosso secretário Gustavo Denis Junqueira. Não tem mais saída do agronegócio fora do meio ambiente, e isso tudo se transforma num sistema, né, que o professor Ray Goldberg, lá de Harvard, chama de um health system, é um sistema de saúde, então é o caminho mesmo. A questão que deixo aqui, provavelmente para o nosso secretário Gustavo Denis Junqueira, Marcos Penido também, seria: o grande drama é a regularização, como alguns colegas aqui já apontaram. A regularização de terras, quando ela não existe, é o que causa toda a ilegalidade e o drama tudo que a gente assiste aí na Amazônia, por exemplo. Como será esta regularização? Qual é o estágio que São Paulo está de regularização de terras e a velocidade? E aqui uma pergunta me parece muito importante nesse trabalho, vocês já mencionaram isso também, é o engajamento do cooperativismo. E algo que eu estou agora inferindo aqui, provavelmente uma das grandes vantagens para o agricultor paulista será talvez uma valoração, né, superior em função da originação sob um ambiente que é sustentável em 100%. Mas está aí uma boa notícia do Brasil essa. Obrigado, Tejon. Vou pedir ao Gustavo Denis Junqueira para a resposta às duas colocações feitas pelo jornalista e especialista em agronegócios, José Luiz Tejon, da Rádio Jovem Pan. Gustavo. Obrigado, governador. Obrigado, Tejon. Um prazer tê-lo aqui conosco na coletiva. Primeiro, eu diria que o cooperativismo é fundamental, não só em São Paulo, mas no Brasil todo, e tem feito um trabalho brilhante para a gente chegar onde nós chegamos nesse estágio de desenvolvimento do agro. Acho que, respondendo especificamente a sua pergunta, como pode o cooperativismo apoiar nesse momento? Primeiro, acredito que educação, né? Levar para o produtor rural a importância dele se regularizar. Essa é uma oportunidade grande que o governo do Estado faz ao criar esse programa. O segundo, prover assistência técnica, porque para que a gente faça com que esse programa fique de pé, nós teremos, como o governador destacou, plantar mais do que 800 mil hectares. Isso é muita terra. Então, nós vamos precisar de sementes, mudas, gestão de plantio. Então, as cooperativas devem, sem dúvida alguma, ajudar. Outra questão é em relação à adesão ao programa, né? O programa é um programa voluntário. Ele precisa de adesão. Se ele aderir, ele tem direito às vantagens do programa previstos na lei federal. Se ele não aderir, então ele fica isolado, não tem essa questão. As cooperativas precisam ajudar nesse processo. Então, acredito que esse é o grande elemento. E destacando que os pequenos produtores, Tejon, que fazem aí mais ou menos 85% de todas as propriedades do Estado de São Paulo, nós temos 350 mil, eles, nesse programa, os pequenos produtores que têm as suas pequenas propriedades ficam dispensados
dessa regularização. Então, é uma grande novidade, é um momento importante para os pequenos produtores que fazem parte das cooperativas, principalmente aqui no Cinturão Verde, que faz a produção das frutas, legumes e vegetais aqui do nosso estado. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Tejão, muito obrigado. Nós vamos tirá-lo agora de tela, mas continue acompanhando a coletiva. Vamos agora presencialmente com a TV Cultura, com a jornalista Maria Manso. Maria, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde. Eu vou mudar um pouquinho de assunto. Eu vou para a área da educação, porque desde ontem várias lideranças da área da educação, incluindo a Viviane Sena, do Instituto Ayrton Senna, e também o diretor da Organização Mundial da Saúde, têm criticado firmemente a não volta às aulas presenciais. O diretor da OMS, inclusive, ele foi bem específico, disse que não acha razoável já termos voltado ao funcionamento de bares e restaurantes e ainda não termos encontrado uma forma segura de retornar com as aulas presenciais, alegando que isso vai provocar uma perda irreparável do ponto de vista educacional e emocional para toda essa geração de crianças e jovens. Eu queria saber o que o nosso comitê de contingência acha dessas colocações e qual é a perspectiva para o Estado de São Paulo, por favor. Maria, as duas pessoas citadas por você, de saber e conhecimento na educação e na saúde, trazem opiniões que convergem com a posição do governo do Estado de São Paulo e com a posição liderada pelo seu secretário de Educação, Rocieli Soares, a quem passo a palavra para responder, e na sequência o José Medina, o nosso coordenador do Centro de Contingência do Covid-19. Rocieli. Obrigado, governador. Boa tarde a todos. Maria Manso, obrigado pela pergunta. Nós mantemos a mesma opinião, né? Por exemplo, eu como secretário de Educação não vou deixar nunca de defender a volta às aulas, lógico que sempre com a segurança. Agora, é fundamental que a gente coloque cada vez mais esse debate, né? Nós estamos voltando com todas as áreas, é importante que a gente avance sim na educação. Ontem tivemos a oportunidade de ter divulgação do IDEB, onde São Paulo está liderando no sexto ao nono, está liderando no primeiro ao quinto ano, cresceu mais do que qualquer outro ano no ensino médio, cresceu mais do que qualquer outro ano no sexto ao nono. São grandes notícias que são importantes, mas elas só vão continuar acontecendo se a gente começar num processo de retorno à normalidade. Nada substitui a presença do professor, nada substitui a presença do estudante na escola. Isso pode ser algo a mais, a educação mediada no futuro poderá ser um complemento, tanto do ponto de vista cognitivo quanto do socioemocional, que hoje é fundamental. As palavras, inclusive, da Organização Mundial de Saúde vão além, que nós concordamos. Nós temos apenas 2 casos que tiveram problema no retorno. Um, inclusive, que foi Israel, porque liberou o uso de máscaras, ou seja, autorizou que não se usasse mais máscaras no país todo por conta da onda de calor. Isso é que teve problema. Nós não tivemos nenhuma evidência no mundo que cumpriu protocolos, que voltou gradualmente, que as escolas têm impactado na pandemia. Está na hora, sim, de a gente continuar discutindo e trabalhar para que as escolas possam voltar com segurança, gradualmente, de forma opcional, mas essa é a posição ainda. Vamos continuar avaliando os dados, os números, junto com a área da saúde, e sempre que a área da saúde disser que temos condições de segurança, precisaremos continuar avançando. Obrigado, Rocieli. Medina. Obrigado, Maria Manso. Os hospitais conseguiram equacionar o atendimento e manter o atendimento desde o começo. Nós temos que arrumar uma solução também para as escolas. As escolas parecem um pouco mais complexo, por isso o que justifica essa controvérsia toda, que é do Brasil e é do mundo todo. Primeiro, é um setor que abrange tanto o setor público como o setor privado e todas as faixas etárias, desde creche, ensino elementar, ensino médio, as universidades, depois tem os irmãos em casa, os pais, os avós, toda a comunidade, os professores, com tempo de exposição muito prolongado. Então, a controvérsia é justificada por essa questão que é complexa mesmo, embora nós temos que arrumar uma solução da mesma forma como nos arrumamos para outros setores. Mas a controvérsia existe, a controvérsia não é só nacional, ela é internacional, baseada nesses conceitos que eu informei aqui. Abrange todas as faixas etárias e toda a comunidade com tempo de exposição bastante prolongado. Obrigado, Medina. Maria Manso, obrigado pela pergunta. Vamos agora a uma pergunta online
que é da agência internacional, agência Lusa, jornalista Maria Carolina de Ré. Maria Carolina, muito obrigado por estar aqui participando da nossa coletiva de imprensa. Você já está em tela. Sua pergunta, por favor. Eu agradeço, governador, o convite para participar aí da conferência. Eu queria pedir alguns detalhes sobre esse plano que vocês anunciaram aí de 75 milhões para espaços culturais do Estado de São Paulo, né, dentro do escopo dos recursos da Lei Almir Blanc. E eu também que tenho uma outra pergunta sobre o Museu da Língua Portuguesa. Havia previsão de que o museu seria reinaugurado agora, no meio do ano, não foi por conta da pandemia. A minha pergunta é, há previsão, já uma previsão para a reinauguração desse museu tão importante? E se há uma previsão, vocês poderiam, enfim, nos dizer quando isso vai acontecer. Obrigada, boa tarde. Obrigado, Maria Carolina. As duas perguntas serão respondidas pelo Sérgio Saleitão, secretário de Cultura do Estado de São Paulo e ex-ministro da Cultura do Brasil. Sérgio. Obrigado, governador. Muito obrigado, Maria Carolina, pela pergunta, ou pelas perguntas, as duas. Bom, em primeiro lugar, como eu disse, a Lei Aldir Blanc, ela prevê 3 mecanismos de investimento em cultura. O primeiro mecanismo é o da renda básica, eu detalhei aqui. As inscrições já estão abertas, o cadastramento, portanto, está aberto para os profissionais que querem pleitear esta ajuda, esta renda básica. Tem também o auxílio, o subsídio aos espaços culturais, isso vai ser operado pelas prefeituras, pelos municípios. E tem os editais, que aí é uma operação conjunta, governo do Estado e municípios. Nós lançamos, como você disse, 25 linhas, as inscrições estarão abertas a partir de amanhã e estas linhas elas cobrem praticamente todas as áreas da cultura. Nós estamos enfatizando a modalidade de prêmio por uma questão de agilidade, para fazer com que os recursos cheguem mais rapidamente à ponta e para que nós não tenhamos ou venhamos a evitar problemas, porque a regulamentação determinada pelo governo federal estabeleceu um prazo muito exíguo para a conclusão do processo. Então, encontramos esta maneira aí as premiações para que possamos dar celeridade e rigor a este processo. Os regulamentos estarão publicados também a partir de amanhã e nós teremos linhas de apoio à realização de projetos, de premiação, portanto, de reconhecimento, linhas de teatro, de dança, de audiovisual, uma ênfase muito grande no audiovisual, em complemento ao PROAC editais deste ano, também auxílio o setor de games, de realidade virtual e aumentada, patrimônio imaterial, patrimônio material, enfim, cobre aí uma série de áreas da cultura, quase todas, projetos tanto presenciais quanto online. Em relação ao Museu da Língua Portuguesa, por conta da pandemia do coronavírus, em comum acordo com o Conselho aí dos patrocinadores, todos aqueles que nos ajudaram no processo de reconstrução do museu, nós definimos o adiamento da inauguração, que estava prevista para junho, para o primeiro bimestre de 2021. Em breve anunciaremos a data precisa para isso. Eu gostaria até de aproveitar aqui, governador, para anunciar que nós temos mais um patrocinador que se juntou aos demais, que é a EMAI. E graças ao patrocínio da EMAI nós conseguiremos concluir a última etapa que faltava, que é a do projeto de iluminação do edifício que abriga o Museu da Língua Portuguesa. Portanto, teremos o Museu da Língua Portuguesa reaberto, entregue à população, devidamente restaurado, também ampliado com novas áreas de exposição no primeiro bimestre de 2021. E eu gostaria de ressaltar também o papel importantíssimo da EDP, empresa portuguesa que atua aqui no Brasil, que está presente no Brasil e que foi o maior dos patrocinadores, e graças à EDP, então, nós conseguimos avançar muito no projeto do novo Museu da Língua Portuguesa. Obrigado, Sérgio. Maria Carolina, obrigado por ter participado da nossa coletiva e também pelas perguntas. Vamos agora a mais uma pergunta online
é da revista Globo Rural, a Mariana Grilli. Mariana, é a primeira vez que você participa aqui da nossa coletiva. Bem-vinda, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Eu vou voltar um pouquinho, então, nessa pauta de agricultura e meio ambiente. Eu gostaria de um pouquinho mais de detalhes em relação ao funcionamento aí desse plano para os 800 mil hectares. Queria entender se existe uma distinção para pequenos, médios e grandes produtores. Até o Gustavo Junqueira já mencionou em relação aos pequenos produtores, mas gostaria de um pouquinho mais de detalhe nisso. E se existe algum tipo de aproximação ou de diferença por cadeias produtivas também. Eu sei que a Citrus BR ontem se encontrou com o vice-governador do estado para falar do PRA, então eu queria entender se vocês estão visando algum tipo de diferenciação ou de implementação desse plano por cadeias como laranja ou cana-de-açúcar. Obrigado, Mariana. Ambas as perguntas serão respondidas pelo Gustavo Diniz Junqueira, secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Gustavo. Obrigado, governador. Obrigado, Mariana, pela pergunta. Não, como eu falei antes, a única distinção que existe é entre os pequenos e os grandes proprietários rurais. Os pequenos abaixo de 4 módulos, e os módulos são diferenciados aí ao longo do estado em função da densidade demográfica, mas os menores de 4 módulos estão dispensados dessa recuperação de reservas legais. As áreas de proteção permanente, essas sim, são uma obrigação de todos e, portanto, precisam ser cumpridas. Em relação às culturas, não, o que existe é um grande trabalho em conjunto com essas grandes indústrias, né, esses grandes setores, laranja, cana-de-açúcar, café, e papel e celulose, para que eles sejam grandes atores e possam nos ajudar aqui no estado de São Paulo a construir esse programa da maneira mais rápida possível e eficiente sob o ponto de vista de custo. Então, acho que essa é a dinâmica. O que a gente faz aqui, de fato, é passar todo um detalhamento em relação à parte temporal, ou seja, o que de fato precisa ser recuperado, tem a questão das áreas consolidadas, e isso será muito bem esclarecido no decreto e nas resoluções posteriores, tanto da Secretaria de Agricultura quanto da Secretaria de Meio Ambiente. Então, é um programa, sim, para todos, e a única diferença são os pequenos e os grandes. Bem, obrigado, Gustavo. Mariana, muito obrigado por ter participado da nossa coletiva. Nós vamos desconectá-la em vídeo, mas você continua acompanhando a nossa coletiva. E vamos agora à última pergunta de hoje, que é da TV Globo News, com o jornalista William Cury. Will, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, pessoal. A Prefeitura deve anunciar amanhã uma decisão sobre a volta às aulas aqui na capital paulista, com a apresentação da terceira fase do inquérito sorológico em alunos das escolas, aí envolvendo também colégios estaduais e particulares, mas os dados preliminares indicam que a prevalência é bastante alta entre essa faixa de idade e a maior parte é assintomática, 70% assintomática. E eu queria saber como é que está o inquérito sorológico feito pelo governo do estado também em alunos da rede pública de ensino, que vai servir também para uma confirmação da data, isso? E se já se pensa também em adiar a volta às aulas prevista para 7 de outubro. Obrigado. Muito bem. Will, serão 2 secretários a responder às suas perguntas, começando com Rocieli Soares, nosso secretário de Educação, e na sequência o Jean Gorenstein, secretário da Saúde. Obrigado, governador. Will, nós primeiro ainda não temos acesso ao estudo, vamos nos manifestar quando tivermos acesso e continuar dialogando com a Prefeitura. Em relação ao uso do teste, de novo, como único indicador, nós temos a convicção que não deve ser este o único fator para a decisão de volta ou não. Primeiro, porque quando você fala que uma criança, por exemplo, pode ser assintomática, os estudos do mundo afora estão mostrando que outras populações também são assintomáticas numa proporção muito semelhante. Então, somente esse indicador não indica, não mostra que se deve ou não retornar às aulas. Devem ser
deve-se observar todo o entorno para que a gente possa tomar essa decisão. Ter protocolos, ter as condições efetivas, garantidas dentro de cada uma das escolas, uma proporção de alunos que se possa cumprir esse protocolo, ou seja, uma volta gradual, que são as experiências de todas as melhores, dos melhores países no mundo. Obviamente, nós estaremos à mesa discutindo, seja com a Prefeitura de São Paulo, seja com qualquer outra Prefeitura do Estado de São Paulo, sobre o tema de volta às aulas, colocando sempre a nossa posição e respeitando a autonomia e os estudos locais. Obrigado, Roscielli. Jean Gorenstein. William, é importante lembrar que nós temos que avaliar esses testes que são feitos. O inquérito sorológico, ele avalia o passado. Mas, quando nós estamos pensando no início, no retorno às aulas, nós temos que avaliar o passado naquela população, avaliar o que nós chamamos de prevalência, mas também é importante nós imaginarmos o que está acontecendo naquele momento. Portanto, nós já temos desenhado e vamos startar isso à medida que tivermos uma definição de data de início desse retorno escolar, que é para fazer o inquérito sorológico em todo o estado, em que, através de forma amostral, nós estaremos estudando tanto os alunos quanto os funcionários daquelas instituições de ensino. Assim como aquelas regiões em que tiver uma maior quantidade de casos, que nós chamamos áreas determinadas por geolocalização, ou seja, geograficamente com maior número de casos, essas regiões serão merecedoras de nós realizarmos o PCR, que é para identificar o vírus. O vírus, sim, identificado, vai mostrar a circulação atual daquela região, dizendo se nós devemos abrir ou não aquela escola, para dizer, olha, hoje circula muito mais vírus nessa região, nós não podemos abrir. Portanto, os inquéritos, somado às medidas sanitárias, darão segurança para os profissionais educadores, para as crianças, bem como para seus familiares que estão em casa. Obrigado, Jean Gorenstein. William Cury, muito obrigado pelas perguntas. Com isso, nós encerramos a coletiva de hoje. Estaremos aqui novamente juntos na próxima sexta-feira, às 12h45. Aos que nos assistem pela TV Cultura em todo o estado de São Paulo, desejo a todos boa tarde. Por favor, ao saírem das suas casas, usem máscara, obedeçam o distanciamento social de 1,5 metro para uma ou mais pessoas, usem álcool em gel, lavem as suas mãos constantemente, protejam suas vidas e as vidas dos seus familiares. Boa tarde a todos. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do